Há um motivo bem real para aquela sensação incômoda que não larga os seus pensamentos, como se as regras que lhe incutiram tivessem perdido a validade e o chão sob os seus pés já não fosse o mesmo. Você investiu tudo, o tempo que não volta, a lealdade que ofereceu sem reservas, as intenções mais sinceras, e o resultado foi apenas contemplar os cacos de uma história que, no fim das contas, nunca fez sentido nenhum. Ensinaram-lhe que as mulheres são seres delicados, guiados pela emoção e pelo afeto. Ensinaram-lhe que o amor é uma força pura, e que bastava esforçar-se mais, ser mais honesto, mais gentil, que tudo acabaria por se alinhar. Mas não se alinhou. E algures no fundo da sua alma, você começou a desconfiar que toda a base sobre a qual edificou as suas esperanças não passava de uma fábula. Não porque as mulheres sejam más, nem porque os homens sejam vítimas inocentes de um complô. A questão é mais simples e mais sombria: nunca lhe contaram a verdade. Perto de 200 anos atrás, um filósofo de nome Arthur Schopenhauer tentou articular uma ideia que ninguém queria acolher. Ele não era um especialista em sedução, nem um criador de conteúdo digital, era um pensador dos mais pessimistas que já existiram. Para ele, a própria existência era sofrimento, e os nossos anseios, sobretudo os românticos, eram armadilhas engenhosas que a natureza usava para nos manter escravizados. Todavia, quando abordou a questão feminina, a reação não foi apenas discordância, foi indignação profunda. Ele enxergou algo que, até hoje, a maioria dos homens aprende a reprimir só de pensar. Não usou meias palavras, não tentou amenizar o impacto, atirou a verdade nua, crua e impiedosa. Isto não se trata de ódio, trata-se de despertar. Porque, por trás das afirmações que o tornaram alvo de chacota, existe algo que muitos homens já conseguem pressentir, mas ainda não sabem formular: a percepção de que foram enganados, não apenas pelas mulheres, mas por toda a sociedade, pela cultura e, o mais grave, por eles próprios. Schopenhauer alertou-nos, mas preferimos ignorá-lo. Agora, a conta chegou. Se, enquanto percorre estas linhas, sente um incômodo familiar, não desvie o olhar agora, porque a parte mais reveladora ainda está a caminho, e é aquela que mexe com o que há de mais íntimo em si. Isto não é um manual de instruções, nem uma lista de conselhos práticos. É um espelho. Pode desviar-se dele ou pode encará-lo com coragem e começar, finalmente, a compreender. Desde o momento em que um rapaz se torna consciente da existência feminina, é-lhe entregue uma ilusão, e essa ilusão não nasce por acaso. Ela é urdida com cuidado: contos de fadas, canções de amor, lições escolares e os murmúrios da família repetem incansavelmente a mesma cantilena, que as mulheres são o cume da empatia, da beleza e da graça, e que nos completam. Assim, antes mesmo de um homem trocar uma palavra com uma mulher, já está condicionado a vê-la não como ela realmente é, mas como lhe ensinaram que ela deve ser. Esta é a primeira traição, e ela não parte dela, vem do mundo que o rodeia. Schopenhauer percebeu isso muito cedo. Não via o amor romântico como uma união divina, e sim como uma artimanha da natureza, um truque para garantir a perpetuação da espécie. Os homens apaixonam-se por uma miragem, mas pagam o preço com a sua energia, a sua concentração e, não raro, com a própria vida. E ainda assim, chamam a isso nobreza. Sacrificam-se de bom grado, com orgulho, e de olhos fechados. Por quê? Porque o ideal que perseguem não é apenas o ideal dela, é o deles. Confundiram a projeção com a realidade. E quando a diferença se impõe, geralmente já é demasiado tarde. Você julgou-a pura. Achou que ela era diferente de todas as outras. Mas o pedestal onde a colocou não era dela, era construído com cada mentira que lhe enfiaram pela goela abaixo.
Você não se apaixonou por ela, apaixonou-se pela versão dela que fabricou na sua própria cabeça. E quando ela não correspondeu a essa imagem, ou a culpou a ela, ou culpou-se a si mesmo. A verdade, contudo, é que o idealismo é uma ratoeira. Não só o cega, como o ensurdece para a realidade. Schopenhauer advertiu: uma vez que você idealiza, deixa de ver com nitidez. E quando deixa de ver com nitidez, entrega o seu poder nas mãos de outrem. Cada ilusão que carrega é uma corrente ao seu pescoço, e o pior é que foi você mesmo quem a colocou ali. Repare naquele olhar aberto e despreocupado, na voz suave, na forma como ela se move pelo mundo como se as coisas apenas lhe acontecessem, em vez de elas influenciar. Isso desarma o baixa guarda. Acredita que uma criatura tão delicada e inocente não poderia ser calculista. Essa é a performance, e ela funciona na perfeição. Não porque ela seja maliciosa, mas porque você não está a prestar atenção suficiente aos sinais. Schopenhauer não escolhia as palavras com cautela. Descreveu as mulheres como instintivamente inclinadas ao disfarce, não por perversidade, mas porque a natureza as equipou para sobreviver através da sugestão, e não do confronto direto. Enquanto os homens lutam abertamente, as mulheres influenciam nas sombras. Não com força, mas com insinuação. Não com poder ostensivo, mas com subtileza. O perigo não está no que ela diz, está no que ela silencia. Não está nas ações dela, está na forma como você as interpreta. Qualquer homem que já tenha sentido na pele o choque entre a expectativa e a realidade sabe que estas palavras não são apenas teoria filosófica, são o relato cru de uma dinâmica que se repete todos os dias. Os homens confundem o silêncio com pureza, a suavidade com virtude. Mas isso não é perspicácia, é projeção pura. Você vê o que quer ver, e ela permite que você veja isso. Essa é a máscara, e ela não foi criada para esconder quem ela é, foi feita para lhe mostrar quem você gostaria que ela fosse. Porque, no instante em que acredita que ela é inofensiva, as suas defesas caem. E uma vez caídas, o jogo terminou. Não se trata de maldade, mas de instinto. As mulheres não são educadas para sobreviver dominando os homens, sobrevivem influenciando-os através do encanto, do mistério e da vulnerabilidade que escolhem exibir. Não é uma questão de crueldade, é evolução. Mas o homem que não consegue reconhecer a máscara será invariavelmente governado por ela. Schopenhauer percebeu este jogo séculos atrás. Observou homens a cair, não pela violência, mas pela sedução da ilusão. A máscara não era um disfarce inocente, era uma arma. E o pior de tudo é que ela nem sequer precisou de afiar, você mesmo lhe entregou a lâmina. Schopenhauer entendeu algo que os homens de hoje insistem em ignorar: o poder nem sempre ostenta uma coroa. Por vezes, sussurra ao ouvido do homem que a usa. Esse é o papel que as mulheres desempenharam durante séculos, não o rosto visível do poder, mas a força anônima nos bastidores. E é fácil desprezar esta realidade porque os homens são obcecados pela autoridade que se vê. Mas a influência genuína não é ruidosa, é paciente. Não exige, conduz. Olhe para a história e verá reis, generais, filósofos. Pensa que eram apenas os homens no comando? Por trás dessas decisões, dessas cruzadas, desses legados, estava muitas vezes uma mulher que não precisava dos holofotes, porque já segurava os fios na ponta dos dedos. Schopenhauer chamou-lhe o nome certo: domínio indireto, um império suave construído sobre a alavancagem emocional e o ego masculino. As mulheres desaprenderam, há muito tempo, que o confronto aberto não lhes serve. Por isso, posicionaram-se onde os homens são mais vulneráveis,
no centro dos seus desejos mais profundos. Não porque ambicionassem o poder dos homens, mas porque queriam que os homens o usassem em benefício delas. E quando um homem amarra o seu valor à aprovação de uma mulher, torna-se previsível. Trabalha, luta, e até se autodestrói só para manter sorrindo. Isto não é amor, é controlo. Schopenhauer viu como os homens eram transformados em instrumentos, não por coerção, mas por convicção. Convencidos de que lideravam, quando na verdade seguiam. Convencidos de que protegiam, quando na verdade eram usados. E cada vez que ignoravam aquela voz suave que moldava as suas escolhas, acreditavam-se livres. Mas a liberdade não é fazer o que se quer quando outra pessoa lhe ditou as razões. Isso não é liderança, é manipulação com um belo vestido. E Schopenhauer sabia que o poder mais perigoso não é o que tememos. É aquele em que confiamos cegamente. Schopenhauer não se limitou a questionar a natureza feminina, dissecou-a. Uma das observações mais brutais que fez foi esta: as mulheres, dizia, são crianças de um tipo diferente, não na idade, mas na disposição mental. Não porque lhes falte inteligência, mas porque todo o seu universo gira em torno do imediato, do agora, do estado de espírito do momento. Enquanto os homens se ocupam com o planeamento a longo prazo, a estratégia, o legado e as consequências, as mulheres, argumentava ele, são moldadas para o efêmero. Para Schopenhauer, isto não era crueldade, era lucidez. Ele via que elas nunca saem verdadeiramente do reino da infância, porque o seu poder reside na vulnerabilidade. Na juventude, é a fofura; na vida adulta, torna-se charme, dramatização e influência emocional. Essas ferramentas não evoluem porque não precisam, o mundo recompensa-as, os homens reforçam-nas, e o ciclo perpétua-se. Ele acreditava que a ligação das mulheres a verdades mais profundas é sempre filtrada pelos sentimentos. É por isso que a lógica as frustra, não porque não a compreendam, mas porque ela ameaça o sistema onde elas prosperam. Um sistema onde a emoção se sobrepõe à evidência, onde as lágrimas podem travar uma guerra e onde o humor passageiro se torna lei moral. E os homens que tentam raciocinar com isso frequentemente se veem a discutir com um alvo em movimento, que muda de direção conforme o vento emocional sopra. Schopenhauer não odiava as mulheres, tinha pena do homem que as interpretava mal. Via que, quando um homem espera uma parceira que pensa como ele, está a preparar-se para a desilusão. Não porque ela seja cruel, mas porque ela é fundamentalmente diferente. Não se trata de superioridade, mas de estratégias de sobrevivência distintas. Os homens olham para o futuro para o conquistar, as mulheres vivem o presente para o dominar. Mas quando um homem se une a alguém que não pode ou não quer carregar o mesmo peso psicológico, não está a encontrar equilíbrio, está a assumir um dependente. E nenhum reino sobrevive quando o rei se torna o cuidador. Schopenhauer não questionou apenas o temperamento das mulheres, questionou a sua moralidade. Não por acreditar que fossem mais, mas porque viu que o conceito delas de certo e errado não estava ancorado em princípios universais, estava colado à preferência pessoal. Para ele, a moralidade nas mulheres não era uma estrutura erguida sobre a razão ou a justiça, era uma fantasia cozida à conveniência, usada quando servia e descartada quando incomodava. Notou que o senso de justiça delas frequentemente se ajustava com base em como se sentiam em relação a uma pessoa ou situação. Se gostavam de alguém, as desculpas surgiam com facilidade. Se não gostavam, o julgamento chegava rápido e definitivo. Não era hipocrisia no sentido tradicional, era moralidade emocional. Um código construído não sobre justiça, mas sobre lealdade, afeto e poder. Schopenhauer via isso não como um defeito,
mas como uma função natural. As mulheres, argumentava, não foram desenhadas para julgamentos imparciais, foram desenhadas para a sobrevivência do núcleo familiar. Nesse jogo, a moralidade torna-se flexível, dobra-se para proteger o que é próximo e destroça o que é ameaçador. Não é justiça, é instinto travestido de virtude. É por isso, dizia ele, que as mulheres são frequentemente vistas como carinhosas e, ao mesmo tempo, implacáveis. Amam com devoção quem lhes é íntimo, mas são despidas de piedade para com quem lhes é alheio. A mesma mulher que pode embalar uma criança com ternura pode destruir um homem sem remorso, se sentir que isso serve à sua prole ou à sua segurança. E a sociedade raramente a questiona, porque as suas ações vêm veladas em empatia, emolduradas como reação, e não como escolha deliberada. O aviso de Schopenhauer não era sobre paranoia, era sobre compreensão. Um homem que confunde moralidade emocional com estabilidade ética vai acabar manipulado por alguém que consegue justificar qualquer coisa através da lente dos seus próprios sentimentos. Ela não se verá como errada, apenas como magoada. E na sua dor, cada traição se torna autodefesa, cada mentira, sobrevivência. Cada ato de destruição, algo merecido. Schopenhauer enxergou através de uma das forças mais paradoxais da natureza humana, o poder da fraqueza. Não o poder físico, nem o poder político, mas o domínio subtil e invisível que vem de aparentar estar indefeso. Ele acreditava que as mulheres tinham aperfeiçoado essa arte, não por estratégia consciente, mas por séculos de evolução. Num mundo que recompensa a força, é fácil ignorar o controle silencioso de quem finge não ter nenhum. Para ele, a aparência de fragilidade não era um defeito, era uma arma. Uma mulher não precisava exigir poder, bastava-lhe sugerir vulnerabilidade. As suas lágrimas eram mais potentes do que as ameaças de um homem, o seu silêncio, mais perturbador do que qualquer grito. Enquanto um homem precisa afirmar a sua presença, uma mulher permite simplesmente que os outros ajam em seu nome. A ironia é que, quanto mais desamparada ela parece, mais controlo ela acumula. Ele observou que os homens, movidos por instinto e idealismo, caíam frequentemente nesta armadilha. Corriam para resgatar, para proteger, para servir, não porque fossem fracos, mas porque estavam programados para responder a esse chamado. A demonstração de fraqueza de uma mulher, seja real ou encenada, ativava o impulso salvador nos homens, um impulso que podia ser redirecionado, reformulado e explorado. Não era manipulação no sentido vulgar, era teatro instintivo, aperfeiçoado ao longo de gerações. Quando a sociedade dizia às mulheres que eram impotentes, elas aprenderam a governar nas sombras. Quando lhes foi negada a espada, dominaram o escudo. E quando lhes foi recusada a autoridade, encontraram influência na simpatia, na sedução e na rendição. Schopenhauer não culpava as mulheres por isso, via como o equilíbrio da natureza, mas alertava os homens: nunca confunda suavidade com submissão. O poder nem sempre grita, por vezes, sussurra. E aquela que parece precisar de ser salva pode já estar a conduzir o navio, não com as mãos visíveis, mas com a vontade invisível. Schopenhauer não tinha ilusões sobre o teatro moral da sociedade. Acreditava que a chamada superioridade moral frequentemente atribuída às mulheres era uma ilusão cuidadosamente tecida, uma ilusão que a sociedade não apenas tolerava, mas celebrava com entusiasmo. Nos seus olhos, a moralidade não era uma verdade fixa, mas uma ferramenta. E as mulheres, mais do que ninguém, tinham aprendido a usá-la como uma máscara. Argumentava que a moralidade, quando filtrada pelo sentimento, se torna seletiva. As mulheres, guiadas pela emoção em vez da lógica,
Julgam o certo e o errado não com base em princípios abstratos, mas em percepções momentâneas. Um ato não é bom porque se alinha a uma verdade universal, mas porque parece certo naquele instante. E esse instante é efêmero, vulnerável ao desejo, ao medo e ao interesse próprio. Para Schopenhauer, isso significava que as mulheres podem justificar contradições sem sequer se aperceberem. Podem trair com a consciência limpa, enganar acreditando na própria inocência, e destruir enquanto alegam estar a proteger. A máscara da moralidade não escondia intenções mais, tornava-as invisíveis até para quem as usava. Porque, quando você está convencido de que as suas ações vêm do amor, a culpa nunca bate à porta. Ele alertava que os homens, ensinados a ver as mulheres como a bússola moral da civilização, frequentemente se curvavam a essa ilusão. Confundiam instinto com sabedoria, emoção com virtude. E, uma vez que a máscara era aceite como verdade, concedia imunidade. Qualquer crítica ao comportamento feminino era imediatamente rotulada de crueldade, qualquer dúvida, de misoginia, e o jogo continuava sem que ninguém questionasse as suas regras. Schopenhauer não negava que os homens pudessem ser imorais, mas apontava que os pecados deles são frequentemente brutais, óbvios e puníveis. Os erros das mulheres, encobertos pelo charme e justificados pela emoção, são mais difíceis de detectar e ainda mais difíceis de condenar. A tragédia, dizia ele, não é que as mulheres usem máscaras, é que os homens continuam a fingir que elas não as usam. E nessa cegueira, a própria moralidade começa a apodrecer, adoçada por sorrisos e protegida pelo sentimento. Schopenhauer observou algo que poucos ousavam admitir: a obsessão da sociedade com a imagem da garota eterna, não a mulher da sabedoria, mas a mulher intocada pela idade, pela complexidade ou pela autoconsciência. Ele acreditava que esta fixação não nascia da reverência, mas do medo. Um medo da mulher madura, daquela que enxerga através das ilusões e já não joga de acordo com o roteiro estabelecido. Para ele, a idealização da juventude nas mulheres era uma forma de controlo. Recompensava a aparência em detrimento da substância, o flerte em vez da perspicácia, a obediência em vez da compreensão. Uma mulher jovem, ainda enredada na vaidade e no romantismo, é mais maleável, mais dependente, mais administrável. E assim, os homens e a cultura em geral elogiavam-na não pelo que ela era, mas por quanto tempo conseguia adiar o momento de se tornar algo mais. Este desenvolvimento atrofiado tornou-se não apenas esperado, mas exigido. As mulheres aprenderam a representar a juventude como um papel, agarrando-se a risinhos, a birras e a uma inocência de olhos arregalados muito para além da idade da razão. Schopenhauer via isso como trágico, não porque a juventude fosse prezada, mas porque a própria maturidade feminina era silenciosamente vilipendiada. Notava como, na literatura e na vida, a rapariga é sempre o prêmio, enquanto a mulher mais velha se torna invisível ou motivo de chacota. A jovem é a musa, a fantasia, a desculpa para o risco. A mulher madura é o espelho do qual os homens desviam o olhar, aquela que sabe demais e sorri de menos. Schopenhauer não romantizava a idade, lamentava o que se perdia nessa fixação. Quando a profundidade é enterrada sob cosméticos, e a sabedoria é ofuscada pela ingenuidade, todos sofrem. As mulheres ficam presas em performances, os homens apaixonam-se por personagens, não por pessoas. E a maturidade, que deveria ser honrada, é tratada como uma falha. Ele advertia que uma civilização que teme a feminilidade madura nunca crescerá verdadeiramente, perseguirá ilusões para sempre e encontrará apenas o vazio quando o pano cair. Schopenhauer compreendia algo profundamente inquietante sobre as relações humanas: raramente se tratam apenas de amor. Por trás de cada promessa sussurrada,
Por trás de cada olhar trocado à luz das velas, existe muitas vezes um negociador silencioso, a economia. E não se referia ao dinheiro no sentido vulgar, mas ao valor, à alavancagem, à transação. A sedução, argumentava ele, não era puramente sobre desejo, era sobre estratégia. A beleza de uma mulher, aos seus olhos, tornava-se uma moeda. Era anunciada, avaliada e trocada, geralmente não por amor, mas por segurança, estatuto ou conforto. Os homens, movidos por instinto e fantasia, frequentemente não conseguiam ver a estrutura por baixo do charme. Acreditavam estar a conquistar um coração, quando, na verdade, estavam a comprar um papel no plano de outra pessoa. Schopenhauer não culpava as mulheres, incriminava o sistema que tornava isso necessário. Num mundo onde elas tinham poucos caminhos para a autonomia, a beleza tornou-se o seu capital, a sedução, a sua sobrevivência. Ele via isso como uma guerra silenciosa, não de armas, mas de olhares e gestos. Um lado jogava com sinceridade, o outro com calculismo, não por malícia, mas porque era assim que as regras estavam escritas. E, uma vez que a sedução entrava na sala, a verdade saía discretamente pela porta dos fundos. As relações deixavam de ser uniões para se tornarem barganhas, o amor distorcia-se em alavancagem. Ainda mais condenatório, Schopenhauer acreditava que esta dinâmica não terminava no casamento, aprofundava-se. O homem, tendo feito a troca, começava a pagar. Trabalhava, sacrificava-se, submetia-se, não para construir algo mútuo, mas para manter a ilusão de pé. A mulher, agora segura, exercia o poder não pela ternura, mas pelo direito adquirido. A intimidade virava obrigação, a paixão, política. Isso não era amargura, era diagnóstico puro e seco. Schopenhauer acreditava que, enquanto o desejo pudesse ser transformado em arma, o amor permaneceria corrompido. Até que os homens vissem a arquitetura da sedução pelo que ela é, uma máquina disfarçada de magia. Continuariam a caminhar para armadilhas, sorrindo, sem jamais perceber que já estavam vendidos. Schopenhauer era implacável quando se tratava de ilusões culturais. E talvez nenhuma o irritasse mais do que o mito cuidadosamente preservado da inocência feminina. Para ele, não era apenas falso, era perigoso. Essa imagem idealizada da mulher pura, gentil e moralmente superior não nasceu da observação, mas da conveniência. Os homens precisavam acreditar nisso, a sociedade exigia. Mas a realidade nunca apoiou essa ficção. Ele argumentava que as mulheres não são inerentemente mais virtuosas do que os homens, simplesmente foram treinadas para se apresentarem como tal. Desde cedo, as raparigas aprendem a arte da aparência, como sorrir sem sentir, como suavizar a linguagem, como esconder a intenção por trás de uma máscara de passividade. A sociedade aplaude essas performances como virtude, mas Schopenhauer via-as como camuflagem. Em privado, por trás do véu da etiqueta, ele acreditava que as mulheres exercem o seu próprio tipo de poder, sutil, psicológico e muitas vezes mais impiedoso do que a força bruta dos homens. Se um homem usa força, uma mulher usa culpa. Se ele faz ameaças, ela derrama lágrimas. Onde ele empurra, ela recua. Ela não precisa de lutar, só precisa de manipular. E o pior é que a maioria dos homens não faz ideia de que está a ser movida como um peão. Acham que estão no comando, quando nem sequer estão no tabuleiro. Schopenhauer não acusava as mulheres de serem más, acusava a sociedade de mentir. De vestir a estratégia como sinceridade, de transformar a fraqueza numa arma e chamar a isso graça feminina. O mito da inocência protege as mulheres da responsabilidade e cega os homens para o perigo.
Permite que um gênero age enquanto o outro pede desculpas. Isto não é sobre ódio, é sobre alerta. Enquanto os homens continuarem a perseguir ideais em vez de indivíduos, nunca verão o que está diante deles. Continuarão a cair por ilusões, e depois chamarão de traição quando a realidade finalmente responder ao chamado. Quando Schopenhauer falou, poucos o ouviram. Quando morreu, a maioria esqueceu-o. E quando o mundo evoluiu para algo mais ruidoso, mais rápido, mais autoconfiante, os seus alertas foram enterrados sob o barulho ensurdecedor. Mas o silêncio não é segurança, significa apenas que deixamos de fazer as perguntas certas. A tragédia não foi ele ser controverso, foi ter sido descartado, varrido para debaixo do tapete como um amargurado, rotulado como ultrapassado. No entanto, a cada década que passa, as suas observações tornam-se mais assombrosas, não menos. Ele descreveu uma mudança cultural antes de ela acontecer. Previu o desequilíbrio antes de alguém o nomear. E enxergou através da performance antes mesmo de o palco ser montado. No mundo de hoje, as relações desmoronam sob o peso de expectativas que ninguém consegue satisfazer. Os homens vagueiam confusos, inseguros do seu lugar, com medo de liderar, punidos quando fazem. As mulheres buscam mais, mas encontram menos. A linguagem do amor tornou-se transacional, ensaiada e cansada. E o que Schopenhauer avisou entrou pela porta dos fundos: a mercantilização da intimidade, o surgimento do afeto estratégico, a perda da polaridade honesta entre os sexos. Mas há uma razão para sua obra ter ressurgido. Há uma razão para o seu nome ser sussurrado novamente em fóruns digitais e conversas noturnas. Porque, por baixo do cinismo, havia algo raro: clareza. Ele não bajulava, não adorava. Olhava e dizia o que os outros se recusavam a dizer. E esse tipo de voz não fica enterrado para sempre. Não precisamos de concordar com ele, mas ignorá-lo seria repetir o erro que o seu próprio século cometeu, um erro que ecoa na confusão do homem moderno e no descontentamento da mulher moderna. Schopenhauer não estava apenas a alertar os homens sobre as mulheres, estava a alertar ambos sobre o espelho, sobre o que nos tornamos quando mentimos para nós mesmos durante tempo suficiente e chamamos a isso progresso. E se estas palavras ressoaram dentro de si, talvez seja a altura de as guardar não como uma crítica, mas como um convite à lucidez. Porque o despertar não começa quando encontramos respostas, começa quando finalmente temos coragem de formular as perguntas certas. Mesmo que elas nos queimem por dentro.